O que vai ser muito ruim, porque eu não tenho ninguém para saber o feed das minhas piadas, então pode sair muito errado isso. Então vamos lá. Não sei se vocês estão rindo ou se vocês estão tipo, porra, que cara chato. Então vai ser eu por eu mesmo. Eu vou rir das minhas próprias piadas. Vai ser um negócio meio triste, mas vamos lá. É, Qual que é a ideia aqui? Tá, a primeira parada que eu vou falar para vocês é sobre a AV2, tá? O que tem a AV2? Não vai ser mais colegiada, tranquilo? Não vai ser mais colegiada, então somos eu que vou fazer. E já posso antecipar para vocês, vai ser bem semelhante à ideia que a gente fez lá na V1, aquele trabalho que, tadinho, vocês me perguntaram, tipo, pra caramba, mas o bom é que acredito que a segunda vez vai ser um pouco mais fácil. Mas a ideia vai ser a mesma. Provavelmente vou pedir para vocês pegarem o balanço, analisarem uma empresa, a mesma ideia, tá? Mesma parada. Não vai mudar muito, não. Mas aí agora eu vou adicionar algumas coisas, vou dar outros índices, outras coisas, mas é melhor do que, até porque uma colegiada agora não faria sentido nenhum, tá? Só para vocês saberem que vai ser, fica mais tranquilo. As notas, galera, ainda tô corrigindo, porque o sistema é diferente, é tudo discursiva e é um balanço e aí demora um pouquinho mais. Mas acredito que até o final dessa semana eu posto para vocês. Tranquilo, mas assim, já posso antecipar que o pessoal tá indo muito bem. Eu tô muito tranquilo na correção, porque eu entendo a situação de vocês. Eu sei que, cara, é complicado pra mim, é complicado pra vocês também. Então, a gente tem que saber um se colocar no lugar do outro. Então, só de vocês estarem participando, fazendo alguma coisa, para mim já tá ótimo, tá? Mas é óbvio, né? Eu tenho que dar uma descontada em uma coisa ou outra, senão depois me pegam na maracutaia. Eu tenho que fingir que tô fazendo alguma coisa. Então, vamos lá. Vamos passar aqui que a gente vai estudar hoje. Vamos estudar índice de lucratividade, ok? Qual que é a ideia dos índices de lucratividade? Que nem a gente tinha lá, a gente já tinha visto que os índices de endividamento e os índices de liquidez, ok? Os índices de liquidez era liquidez corrente, liquidez imediata. A ideia era que quanto maior os índices fossem, liquidez seca, liquidez geral, quanto maior eles fossem, melhor. Os índices de endividamento eram o quê? Endividamento total, grau de endividamento, e a ideia era quanto menor eles fossem, melhor. A ideia aqui nos de lucratividade, adivinha só, índice de lucratividade. Você quer que um índice que mede o seu lucro seja maior ou menor? É óbvio que maior, né? Então, aqui é engraçado que eu falo maior ou menor, vocês têm como me responder, mas não vai ficar tão dinâmico. Mas então é óbvio que o maior, ok? O índice de lucratividade você quer que seja maior. E quais são esses índices? Os três primeiros são os mais simples que tem. Eu até já comentei em sala com vocês, que são a margem líquida, margem bruta e a margem operacional, ok? São os mais básicos de todos. E qual a ideia deles? Cara, o próprio nome deles diz, mais ou menos, é sempre você pegar o lucro e dividir pela venda. A margem operacional, você vai pegar o lucro operacional e vai dividir pela venda. A margem bruta, você vai pegar o lucro bruto e vai dividir pela venda. Porra, agora eu vou dar a dica. Tudo bem que tá escrito, vocês estão vendo. Mas a margem líquida, adivinha só? Margem bruta é o lucro bruto. Margem operacional, lucro operacional. Margem líquida, acredito que vocês tenham respondido lucro líquido. Então, lucro líquido. Então, assim, é bem óbvio. Então, é sempre você pegar o lucro, que tem aquele nome, margem líquida, lucro líquido. Margem bruta, lucro bruto, e dividir pela venda. Tá, e daí? Legal, você me ensinou como ler a fórmula, que eu já sei. Mas a ideia é sempre você vai comparar o lucro que a empresa teve com a venda. Porque a venda é a receita básica da empresa, ok? É o todo que ela recebe. E aí você vai descontando coisas. Pagamento, vai descontando os custos dessa empresa, vai descontando, enfim, diversos custos que a empresa tem. Vai descontando juros que a empresa paga, imposto que a empresa paga. E aí no final sobra a parte líquida. Ou seja, o máximo que a empresa pode receber é a venda. Não é exatamente que ela pode ter receita não operacional, mas para explicar mais fácil. O máximo que a empresa pode receber é a venda. E eu estou levantando a mão aqui como se tivesse alguém vendo, mas enfim. O máximo que a empresa pode receber é a venda, tá? E aí, depois disso, você tem o pagamento do CMV. Depois que você paga o CMV, você entra no lucro bruto, ok? Qual que é a ideia do lucro bruto? É a venda menos CMV, ou seja, você está vendo quanto que você ganhou e está tirando do que você pagou pelo aquele produto, é isso,
ok? Isso é o lucro bruto. Então, a margem bruta, ela vai te dar um percentual, ou seja, se eu consigo vender 200 mil e para esses produtos eu gastei 100 mil, significa o quê? Significa que eu gastei 100 sobre 200, 1 sobre 2, ou seja, 50%, tá? Então, sempre vai ser o lucro bruto dividido pela venda. Tranquilo? Aí você tem o lucro operacional. Qual que é a ideia do lucro operacional? O lucro operacional, você já vai tirar, além do CMV, você tira o custo da empresa, ou seja, funcionários, luz, todo esse custo operacional da empresa, produção, ok? Tudo isso você tira. O que eu estou tentando ver aqui? Eu estou tentando ver qual empresa é mais eficiente. Se uma empresa ela compra o produto mais barato e consegue vender mais caro, isso é bom para ela. Então a margem bruta dela sobe. A margem operacional é, se ela consegue, com poucos funcionários, ter uma venda muito alta, então o lucro operacional dela, a margem operacional dela vai ser muito boa percentualmente. Ok? Esses três são em percentual. A margem líquida, que é a última, já é do lucro líquido. A ideia é um pouco diferente. A ideia é você tirar tudo, tiro tudo, todo, desconto tudo que tem que ser descontado, e aí só o que sobra, ou seja, o que sobrou para a empresa é o lucro líquido. Então eu vou comparar, pô, eu vendi 1 milhão, sobrou para mim R$ 1.000. Pô, tá na merda, né? Mas enfim, qual que é a ideia? A minha margem líquida vai ser muito baixa. Tive que vender 1 milhão para ganhar R$ 1.000, então vai ser 1.000 dividido por 1 milhão, vai ser um 0,0, vai ser muito baixo. Ok? Então a margem líquida, ela me dá o percentual do que sobra do que eu vendi. Então, quanto maior for isso, se eu vender 1 milhão e sobrar para mim 900 mil, ótimo, melhor ainda. 950, melhor ainda. Ou seja, se o meu custo for o menor possível, melhor, significa que a minha empresa está indo bem, ok? Então, essa é a ideia de margens. Aí eu trouxe um exemplo aqui, até seguindo um pouco com o que vocês fizeram no trabalho. Trouxe Magazine Luiza e lojas americanas, tá? Peguei lá daquele site mesmo, do Investing, que nem vocês fizeram lá. Dá um trabalhinho mesmo, né? Maior do que eu imaginei, mas foi. Vocês devem estar pensando, né? Deu trabalho, né? Agora tu fala que deu trabalho, na hora que eu tava fazendo, mas agora vocês vão estar craque nisso. Então vamos lá. O que eu peguei aqui? Receita total, que é basicamente a venda, tá? Vendas totais, lucro bruto, lucro operacional e lucro líquido. Então o que a gente vai fazer aqui é bem simples. A gente vai pegar, vamos comparar uma empresa com a outra. Vamos comparar a Magazine Luiza com as lojas americanas. Então, para a gente calcular a margem, o que a gente vai ter que fazer? Primeira coisa, olhando quem parece melhor. É difícil dizer, porque a receita das duas é semelhante, um pouquinho maior da Magazine Luiza. O lucro bruto da Americanas é um pouco maior. O lucro operacional da Magazine Luiza é maior e o lucro líquido da Magazine Luiza é maior. Ok? Então, assim, não dá para dizer exatamente o que vai rolar aqui. Vamos lá. Isso eu digo porque são concorrentes diretas, tá? As duas são concorrentes diretas. Uma vem crescendo muito, que é a Magazine Luiza, vem crescendo pra caramba. A outra, que é a loja americana, já tá no mercado há um tempo. Né? Tá em tamanho, talvez até seja um pouco maior que a Magazine Luiza. Mas vamos lá. Primeira coisa vamos botar aqui a margem, calcular aqui com vocês a margem bruta, tá? Como é que eu vou calcular essa margem bruta? Eu vou botar aqui no outro slide que eu separei para isso, que aí depois eu coloco lá para vocês. Como é que eu vou calcular a margem bruta da Magazine Luiza aqui? Magalu. Ó, a margem bruta eu vou pegar. Aqui é bom que aqui é tudo, posso copiar as paradas. Vou pegar o meu lucro bruto, que é 553,96, tá? 553,96. Consegui errar. Eu falei que dava para copiar e eu errei. Dividir pelo quê? Pela minha receita total. Ok? Então eu vou dividir pela minha receita total. Isso aqui, eu vou jogar para a calculadora aqui. Vocês não vão ver, mas eu vou jogar aqui para a calculadora para eu tentar achar. 553,96 dividido por 19,886
vai dar 0,027. Tá? 0,027. Ok? O que é isso? Isso aqui, na verdade, é a mesma coisa que 2,7%. Ok? Mesma coisa que 2,7%. Tá? Ou seja, a margem bruta da Magazine Luiza é 2,7%. Tranquilo? Acho que eu fiz uma caquinha aqui. Tá muito baixo. Pera aí, vou refazer aqui. Que deu muito estranho. Ó, consegui errar aí. Quem erra, erra ao vivo. Também. Ah, foi isso, sabia. Eu errei na calculadora. Consegui errar na calculadora no computador. Coisas incríveis acontecem. Pelo menos eu percebi que o resultado estava estranho. 0,27, tá? Então, na verdade, não é 2,7% não, é 27%. Quem erra faz ao vivo, que maravilha. Vamos lá. Aí 27%, ou seja, de tudo que a empresa vende, da receita total dela, 27% se torna um lucro bruto. Ok? É isso que eu estou dizendo com esse 27%. Ou seja, a cada R$ 1 vendido, 27 centavos são um lucro bruto. Ou seja, a cada R$ 1 vendido, 73 centavos, que é a diferença entre 1 e 27, 73 centavos é só custo. Ou seja, é o custo daquele produto. Então, se você tivesse que dizer que é quanto em percentual que a Magazine Luiza coloca em cima do produto. Digamos, ela deve comprar uma geladeira R$ 1.000. Ela vai botar 27% em média, tá, gente? Óbvio que varia de produto para produto. Mas em média ela vai colocar o quê? 27% em cima desse produto. Então essa é a margem bruta dela. Ela vai cobrar 27% a mais do que ela pagou. Ok? Vamos fazer agora a mesma coisa, só que para lojas americanas. Vamos lá. Margem bruta, Lasa. O que a gente vai fazer? Mesma parada. A gente vai pegar a receita total, 18,956. 956. Tenho centavos? Tenho, mas às vezes dá preguiça de mudar. Aí olha que é só Ctrl+C, Ctrl+V. E vamos pegar o lucro bruto. Mesma parada aqui. Vamos pegar o lucro bruto, que é 6.894. Ok? Vai ficar com a coisa diferente mesmo, não tem problema. 6.894. Provavelmente já dá para ver que vai dar o quê? Vai dar maior. Significa que ela é melhor? Significa que ela consegue vender os produtos com um ágio maior, um pouco mais caro do que a Magazine Luiza. Ou seja, a Magazine Luiza provavelmente faz mais promoções, ela é mais agressiva. Vamos ver aqui quanto que vai dar. 0,36, ou seja, 36%. Ok? Então, o que significa? Significa que, em média, se as duas compram a geladeira pelo mesmo preço, a Magazine Luiza vai botar 27% em cima dessa geladeira, enquanto as lojas americanas vão botar 36%. Elas conseguem vender, as lojas americanas conseguem vender um pouco mais caro do que a Magazine Luiza. Ok? A margem bruta das lojas americanas é maior, tá? Então se eu dissesse para você que, seguindo só isso aqui, qual empresa que está melhor? Seguindo só olhando a margem bruta. Pô, Magazine Luiza 27%. Lojas americanas 36%. Rentabilidade, quanto maior, então no caso aqui, lojas americanas, ok? Para a margem bruta. Vamos fazer agora a mesma coisa para a margem operacional. Margem operacional da Magazine Luiza. E alguém abriu o áudio aí que eu tô ouvindo uma galera passando aí. Deixa eu até ver aqui. Deixa eu ver. Só para não ficar um negócio. Galera, tem alguém com áudio ligado? Se puder desligar, acho que já desligou, valeu. Não é que eu não queira que vocês se expressem, não, mas só deixar bonitinho. Vamos lá. Margem operacional, então, da Magazine Luiza. Vai ser o quê? Vou pegar o lucro operacional, 1.218.
ok? 1.218, o lucro operacional da Magazine Luiza, e vou dividir pela mesma parada, receita, ok? Receita de venda. Então a ideia, não tem como tu errar na receita de venda, galera, é sempre a mesma coisa, receita de venda. É dividido sempre pela mesma coisa. Eu tirei aqui os centavos por preguiça. É sempre a mesma parada, ok? Então, assim, tu fez um, tu sabe, faz os outros. Não tem muita dificuldade. O mais difícil, eu acho que é entender o que está sendo feito. Isso aqui vai dar, agora vai dar 6%. Ok? 6%. Deu uma boa caída aqui. 6%. É normal, tá? O comum é isso. Comum não, o que sempre vai acontecer é isso. A margem operacional, ela vai ser menor do que a margem bruta. Por quê? Só você pensar, a empresa ainda tem que pagar toda a parte operacional dela. Ela pagou, ok, o produto lá no CMV para a margem bruta, ainda tem que pagar toda a margem operacional. A não sei que os funcionários estejam pagando por a empresa, que não vai rolar. Ela vai o quê? Ela vai ter que pagar para eles, então ela vai ter um custo. Tranquilo? Então, margem operacional sempre vai ser menor do que a margem bruta, tá? Vamos fazer a mesma coisa para as lojas americanas aqui. Margem bruta das lojas americanas. A ideia é a mesma. Tanto é que eu estou até copiando o negócio aqui. Vamos pegar o lucro operacional, 729,45. Só tem que mudar ali o... Podia ter copiado o de cima, né? Ficar mais fácil. 729,45. Tá? Quanto é que vai dar? Deixa eu ver aqui. Então, assim, mesmo que uma empresa tenha um lucro, uma margem bruta melhor, não significa que ela vai ter uma margem operacional, como é o caso aqui, que deu 0,038. Isso, 38. O que é 3,8%. Então, o que aconteceu aqui? O jogo virou, ok? Parece que o jogo virou, não é mesmo? Então, a margem bruta era melhor da Lojas Americanas. Agora, a margem operacional da Magazine Luiza é melhor do que da Lojas Americanas. Pô, professor, legal. Eu sei ver isso. 6 é maior do que 3,8. Muito obrigado. Mas o que isso significa? Significa que provavelmente a parte operacional da Magazine Luiza é melhor, ou seja, ela tem menos gastos, provavelmente, com funcionário, menos gastos com estrutura, menos gastos com centro de distribuição. Ela consegue ser mais otimizada, ok? Ela gasta menos operacionalmente, gerando a mesma venda. Tranquilo? Então isso mostra que a Magazine Luiza é mais... ela trabalha melhor do que a Lojas Americanas. A Lojas Americanas tem um gasto maior. A Magazine Luiza é mais eficiente do que a Lojas Americanas, simplificando. Tranquilo? Então, nesse caso, quem ganhou? Margem operacional, Magazine Luiza. Vamos ver agora a margem líquida, finalizar aqui com a margem líquida. Margem líquida, a ideia é exatamente a mesma, só que qual o tipo de lucro que eu vou pegar? Se a margem é líquida, eu vou pegar o lucro líquido. 921,83. Vou dividir pela mesma parada, sempre divide pela mesma coisa, ok? Na vida real, e talvez vocês até já tenham visto lá no site do Investing, a maioria dessas coisas já vem feita, tá? A maioria das coisas já vem feita, então o principal é vocês saberem analisar, que vai dar 0,046, que é igual a 4,6%. Margem líquida sempre é menor que a margem operacional? Não sempre, mas normalmente sim, tá? Muito improvável, a não ser que o cara tenha uma receita financeira absurda naquele trimestre, naquele ano, que aí de repente ele conseguiu, sei lá, ele vendeu uma fábrica da empresa. Isso aí não vai entrar na venda, isso vai entrar no meio do balanço, tá? Vai entrar lá na receita não operacional. E aí isso pode acabar aumentando um pouco a margem líquida naquele ano. Mas a ideia é que normalmente a margem líquida vai sim ser menor do que a margem bruta, tá? Por quê? Porque você, mesma ideia, margem bruta não, margem operacional, e a margem bruta também. A mesma ideia, margem operacional, tu ainda tem que descontar um monte de coisa. Tu tem que descontar a parte financeira, se a empresa é endividada ou paga juros, tem que descontar os impostos,
Ou seja, você ainda tem muita coisa para descontar. Então, provavelmente o que vai sobrar para você é menor do que o que estava lá no início. Aqui, a Lojas Americanas é a mesma ideia. Vou pegar aqui o lucro líquido 704,05. 704,05. Deixa eu fazer aqui rapidinho. 405 por 18.966 vai dar 0,037. Deu 37, que vai dar 3,7%. Primeira coisa, olhamos o resultado, ok, quem ganhou? Magazine Luiza, maior. Tá, tranquilo, já viu isso. Quanto índice de rentabilidade, quanto maior, melhor, ok? Mas mais do que isso, entender o que é essa margem líquida. 4,6% de margem líquida para a Magazine Luiza significa que a cada R$1 que ela vende, cada R$100, ok? A cada R$100 que ela vende, o que sobra de lucro líquido para Magazine Luiza é R$4,60. Ou seja, se tu foi lá e comprou geladeira, de novo a geladeira, por R$1.000, a Magazine Luiza lucrou R$46, basicamente, ok? Em média, tá, gente? Tudo isso é uma média, tá? Não significa, caraca, 46 exatamente, não. Mas é em média isso, o que vai lucrou líquido, ou seja, depois de pagar funcionário, depois de pagar a própria geladeira, depois de pagar imposto, depois de pagar os juros da dívida dela, 4,6% do que ela vende é o que sobra para ela. Isso deve parecer pouco, vocês vão falar, porra, dá uma mão de obra desgraçada vender para ganhar 4,6%. É por isso que varejistas, como são as duas aqui no caso, tem que vender o quê? Muito. Tem que vender bastante. Ok? Porque elas ganham vendendo bastante. A margem é pequena, porque você tem muita concorrência, então você não pode aumentar muito o teu preço, ok? E você tem que vender bastante para conseguir gerar lucro, um lucro alto. As lojas americanas aqui já é um pouco menor, 3,7%, ok? Que também, mesma ideia, no caso, vai sobrar a cada R$100 vendido, sobra R$3 para as lojas americanas, tá? Então, nesse caso, a margem líquida da Magazine Luiza também é melhor do que a margem líquida das lojas americanas, tá? Ok, professor, tu falou, e qual que é a definição? No meu trabalho eu vou falar o quê, pô? Tô vendo aqui que, tá, margem bruta, lojas americanas é melhor, margem operacional, Magazine Luiza é melhor, e margem líquida, Magazine Luiza também é melhor. Então, vou fazer o quê? 2-1, ganhou quem tem mais? Pode ser, tá? É uma regra de decisão. Mas o ideal é o quê? É você pensar o que aconteceu aqui. Provavelmente, a Lojas Americanas, ela cobra mais caro, então ela tem uma margem maior, tá? Do que a Magazine Luiza. A Magazine Luiza, operacionalmente, é melhor do que a Lojas Americanas. Isso até faz sentido. Ela tem centros de distribuição melhor, a logística da Magazine Luiza é muito boa. Então, por isso que a margem operacional dela é muito boa. E a margem líquida nem é tão ruim assim da LASA. Ela cai bem pouco da margem bruta para a margem líquida, tá? Se você vê a diferença. Então, quem é melhor, afinal? No caso aqui, no momento, a Magazine Luiza, porque a parte operacional dela é mais interessante, acaba que o lucro líquido dela é mais interessante também. Mas as lojas americanas não ficam tão atrás. Ok? As lojas americanas não ficam tão atrás. O que provavelmente ela deveria focar é na parte operacional dela. Tranquilo? Eu vou cobrar isso de vocês na prova, vocês escreverem esse textão que eu tô falando? Não. Na prova é aumentou, melhorou, diminuiu, piorou. É isso. Simples e direto ao ponto, tá? Galera, eu vou parar agora aqui e vou olhar. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou dar uma olhada no chat, ok? Para eu tirar essas dúvidas de vocês e aí depois a gente vai para um outro tópico. E qualquer coisa a gente finaliza. Então, se vocês tiverem com alguma dúvida, pode mandar aí. É que nem na sala de aula também, né? Ninguém vai ter dúvida nenhuma, provavelmente. Mas se bem que agora eu tenho que digitar, né? Então, pode ser que demore um pouquinho mais. Se ninguém tiver dúvida, eu vou seguir. Tá? Tranquilo, tranquilo? Ah, esse tema índice de lucratividade é o tema 6. Eu até postei lá a aula, se eu não me engano. Tema 6. Tá?
Tem uma 6, tá? Eu postei e eu vou postar esse slide aqui. Vou postar exatamente esse slide lá já resolvido aqui, com esses negocinhos que eu deixei para resolver aqui com vocês. Tranquilo? Então, vou seguir, tá, galera? Qualquer coisa, se eu ver aqui que tem um negocinho, eu paro e falo um pouco mais, que a gente já termina. Vamos lá. Agora, tem outros dois índices além dessas margens, tá? Que eles são um pouquinho mais complicados, mas nada demais. O nome deles é que assusta um pouco. Perceba que o slide é bem tosco, né? Tem retorno sobre o investimento, retorno sobre o ativo total, ou retorno sobre o capital empregado, ou índice. É um monte de nome para a mesma parada. É um monte de gente que quer dar nome para as coisas, mas a ideia é sempre a mesma, ok? É o retorno sobre o ativo. Eu gosto de chamar de retorno sobre o ativo, mas pode ser retorno sobre investimento, pode ser índice Dupont, que eu acho muito tosco esse nome, mas vocês podem ouvir alguma vez na vida de vocês. Mas a ideia eu vou chamar sempre de retorno sobre o ativo, ok? E qual que é a ideia do retorno sobre o ativo? O que é o retorno da empresa? Lucro líquido, não é? É o que ela ganha de volta. Retorno da empresa, lucro líquido. Sobre o ativo. Adivinha só o sobre o ativo, o que significa? Exatamente. Você vai dividir pelo ativo. É isso. Tá, mas para que serve essa parada? Serve para você olhar assim, legal, essa empresa dá muito lucro, mas eu quero comparar o tamanho do lucro que ela dá com o tamanho dela. Que nem eu falei lá, que nem tinha no índice de endividamento. Endividamento total era o quê? Você pegava o endividamento, lá o passivo circulante, mais o não circulante, e dividia pelo ativo total. Por quê? Você queria comparar o que a empresa tinha de dívida com o tamanho dela. Ok? Aqui é a mesma coisa. Legal, se eu chego para você e falo, pô, tem uma empresa que dá 10 mil reais e a outra empresa dá 100 mil. Tu vai falar, porra, de 100 mil é melhor. É, aqui deu 100 mil, foi a Via Varejo, que é uma gigante, tá no território nacional inteiro, tem um monte de ativo. Que deu 10 mil, foi o cara que tá vendendo aqui, sei lá, tá vendendo hambúrguer aqui, entregando hambúrguer. Pô, tu vai falar, caraca, esse cara que entrega hambúrguer, o hambúrguer deve ser bom, é verdade. Mas qual que é a ideia? A ideia é, você consegue, ele com muito menos, o ativo dele é muito menor, ele conseguiu um lucro líquido bastante relevante, ok? Então talvez ele tenha um ROI, um retorno, ou ROA, que é um retorno sobre o ativo muito maior. Ou seja, talvez seja melhor abrir 10 barraquinhas de cachorro-quente, de hambúrguer, desculpa, vamos manter aqui, 10 barraquinhas de hambúrguer, e eu vou ganhar muito mais do que, sei lá, eu gastar um monte para eu fazer uma parada muito maior que não dê tanto lucro, ok? Então essa é a ideia do retorno sobre ativo, comparar o que eu tenho a receber com o tamanho da empresa. Aqui eu trouxe um exemplo que é quase idiota, que é o quê? Eu tenho um lucro líquido de 1.200 e tenho um ativo de 26 mil. É aquele tipo de questão que não tem como errar. Tu tem dois números. O que você vai fazer? Você pode subtrair, somar, multiplicar ou dividir. No caso, para vocês, tem uma cagada da aula de distância, mas vocês não precisam mais decorar fórmula, galera. Isso é muito bom, cara. Vocês não vão precisar mais decorar fórmula nenhuma. Porque vai estar tudo no slide. Então, não tem mais como vocês errarem fórmula. Entendeu? É chatinho, tem que ler uns textos, trabalhinhos às vezes são um pouquinho mais chato, mas a ideia é basicamente a mesma. No caso aqui é 0,04, que é a mesma coisa, é igual a 4%. Ou seja, o retorno sobre o ativo é 4%. Ah, professor, existe uma métrica, tipo, tem que ser 3, tem que ser 2, tem que ser 1. Não existe. Cada setor é de um jeito. Que nem a margem também. Eu não comentei da margem, mas a margem é a mesma coisa. Por exemplo, a margem aqui que a gente calculou é bem baixa, tá? A margem líquida lá nas Americanas e na Magazine Luiza. Por quê? Porque é um setor que a margem é baixa, tá? Se você pega outros setores, talvez que a concorrência seja menor, a margem vai ser maior. A mesma coisa o retorno sobre o ativo, tá? Mas assim, normalmente o que gostam é que seja acima de 8, 7%, pelo menos, tá? Pelo menos. E aí, além dele, você tem um outro que é irmão dele, que é o retorno sobre o patrimônio líquido, ok? Adivinha só o que você vai fazer? O outro era o retorno sobre o ativo. Você pegava o lucro líquido e dividia pelo ativo. O retorno sobre o patrimônio líquido, você vai pegar o lucro líquido e dividir pelo patrimônio líquido, tá? Então a ideia é exatamente a mesma. O nome dele é ROI, tá? Ah, porque esse é de equity em inglês. Dane-se, não vai mudar nada na sua vida, é verdade, mas é uma curiosidade interessante. Então, e a ideia é basicamente a mesma, tá?
quanto você tinha lá no... Aqui você queria no ROI, você queria comparar com o ativo total, né? Você queria comparar com o tamanho da empresa. O que o patrimônio líquido ele representa? Ele representa o dinheiro que o investidor colocou, o dinheiro que os sócios colocaram na empresa, ok? É o capital próprio da empresa. Então, o que eu estou vendo aqui? O quanto essa empresa gera de lucro em relação a quanto dinheiro eu botei nela. Então, perceba que eu tenho uma ideia de retorno aqui. Eu quero saber, pô, legal, eu botei 50 mil nessa empresa. Quanto que ela me gera de lucro? Então, é isso que eu estou olhando no ROI. Eu estou olhando a proporção de lucro que eu tenho em relação ao dinheiro que eu coloquei. O ROI ele é um pouco mais fácil de você enxergar, como se fosse o retorno do negócio. Se eu falo para você, o retorno desse negócio aqui é 8%. Talvez você fale, odiei, não quero. Que é o caso aqui, esse exemplo aqui que eu botei, deu 8,1. Então, o retorno, o ROI desse negócio é 8,1. Que significa o quê? Se você botar R$1.000, você vai ganhar 8,1% em média nele. É isso que eu estou te dizendo. O quanto que ele retorna sobre o capital que você coloca na empresa. Então, se você está abrindo um negócio e eu te falo que ele vai dar 8%, tu vai falar, vale a pena? Talvez não. Então, ele é mais fácil de você olhar. Ele é exatamente o quanto em percentual, quanto que aquela empresa vai te dar. Ok? Ele é muito usado por investidor. O investidor usa muito isso. Normalmente gostam que ele seja um pouco maior do que 10%. Tá? Mas depende do setor também. Mas a ideia é que você normalmente quer ganhar um pouco mais de 10%. Para você começar a se arriscar. Até porque os juros estão baixos. Isso aqui também varia com juros, o ROI, tá? Mas a ideia é essa. Você vai pegar o lucro líquido e dividir pelo patrimônio líquido. Vamos lá, fazer a mesma coisa. Magazine Luiza, Lojas Americanas. Mesma ideia. Aqui eu só peguei aquele outro slide e adicionei mais duas coisas, tá? O que a gente vai fazer? Eu deixei aqui lucro bruto, lucro operacional, justamente para vocês verem o que vocês têm que pegar. Lucro bruto vai servir de alguma coisa agora? Operacional, não. Aqui o que eu quero é o lucro líquido. O que eu quero é o lucro líquido. Então, esquece essas informações aqui. Esquece receita total, tá? Eu só botei informação a mais porque eu sei que vocês entrando lá no Invest, quando vocês fazem o trabalho, tem um monte de informação, vocês ficam desesperados, falam, professor, arrendamento mercantil aqui, porra é essa? Então, ok? Então a ideia aqui é justamente mostrar para vocês que vocês podem ter informações a mais. Só usa aquilo que precisa. Tá? Olhou o lucro líquido, vai pegar o lucro líquido e vai pegar o quê? Se eu quero calcular, vamos começar comparando, vamos calcular o retorno sobre o ativo. O ROA da Magalu. Magalu eu chamo de Magalu porque acho que todo mundo chama de Magalu, não só eu, mas é o ticker dela na bolsa. Como se eu fosse diferentão, né? Só eu chamo de Magalu. Vamos fazer o quê? Vamos pegar o lucro líquido, 921,83, e vamos dividir pelo ativo total da empresa, 19.791. Percebam que o ativo dela é quase igual à venda dela. Significa que ela vende muito por ativo, já posso dizer isso. Quanto é que isso aqui vai dar? Vamos colocar aqui. 921,8 dividido por 19,791. Isso vai dar 0,046. 0,045, vamos arredondar. Ou seja, 4,5%. Ok? O professor é baixo? É. Mas o setor de varejista é sempre baixo as paradas, ok? É sempre baixo. Então, 4,5% é o retorno sobre o ativo. Ou seja, sobre o ativo dela, ela dá ao ano 4,5%. Vamos comparar agora com as lojas americanas. Quanto que ela dá de retorno sobre o ativo dela? Mesma ideia. Vamos pegar lá o lucro líquido, 704,85. 704,85. 85 não, 5, né? E vamos dividir pelo ativo total, que é 33,269,04. 33,269,04. Certo aqui. Vamos lá, vamos ver quanto é que vai dar isso aqui. Provavelmente vai dar menor, dá para ver até pelos números, né? 704,8, 704 dividido por 33,269. 33,269. 0,021, né?
0,021, que é 2,1%. Ou seja, o retorno sobre o ativo da Magazine Luiza é melhor do que o retorno sobre o ativo das lojas americanas. Ok? Ou seja, com tamanho, se você comparasse em tamanho, a Magazine Luiza, pegando o ativo, ela é bastante menor do que as lojas americanas. Mas você pegando a venda, ela consegue gerar uma venda maior do que as lojas americanas, né? E lucro também, ela consegue gerar um lucro maior do que as lojas americanas. Ou seja, com menos ativos, com menos lojas, com menos, enfim, com um tamanho menor, a Magazine Luiza é menor do que as lojas americanas em tamanho, mas ela consegue gerar um lucro maior do que as lojas americanas. Ou seja, ela é mais eficiente, tá? Então ela está numa situação melhor do que as lojas americanas no momento, ok? Isso aqui não se esqueçam que eu estou analisando um ano só, é no momento. Vamos fazer agora o ROI, retorno sobre o patrimônio líquido. A ideia é a mesma, você mantém o lucro líquido aqui, não precisa nem tirar, só que agora você, ao invés de botar o ativo total, você vai botar o patrimônio líquido total, 7.534. Então você vai pegar 921,83 dividido por 7.564. 0,12. Ah, sempre vai ser menor. O ROI sempre vai ser maior do que o ROA? Sim. Tá? Por quê? Porque a empresa normalmente vai ter o quê? Tem ativo. O ativo total ele tem que ser igual ao passivo mais o patrimônio líquido, certo? Então, normalmente a empresa vai ter um passivo. Então, é bem comum o retorno, bem comum não, sempre vai ser maior o ROI, ok? O retorno sobre patrimônio. O ROI deu 12%. Já percebe que aumentou bem, né? 4,5 para 12. O que significa esse 12? Significa que a Magazine Luiza dá de retorno dá de retorno 12%, ok? Ou seja, se você fosse olhar o negócio e falasse para tu, pô, tu vai investir nesse negócio, ele vai te dar um retorno de 12%. Não significa que se você investindo em ação de Magazine Luiza, você vai ganhar 12%, tá? Não é dividendo, não é isso. Mas a ideia é essa. Você investir num negócio que vai te dar um retorno de 12%. Vale a pena? Não vale? No caso da Magazine Luiza, parece que está valendo a pena. Ok? Vamos ver agora as lojas americanas. Fazer a mesma coisa e pegar o patrimônio. É aqui o patrimônio líquido das lojas americanas. E aí, 704 dividido por 5.167. 0,13. Aí fala, pô, tu tá falando benzão aí da Magazine Luiza, né? Mas no final das contas, o retorno é maior das lojas americanas. Verdade. O retorno das lojas americanas é maior no final das contas. O retorno, se você investe R$1 nela, elas traz um retorno maior. Mas isso provavelmente, sabe por que é? Isso é provavelmente porque as lojas americanas têm um índice de endividamento maior do que a Magazine Luiza. Por isso que o patrimônio líquido das lojas americanas é menor do que o patrimônio líquido na Magazine Luiza. Tranquilo? Então, assim, percebam. Se você fosse analisar friamente, você vai falar, lojas americanas melhor que a Magazine Luiza, mas você tem que analisar todos os índices juntos, gente. Então, por exemplo, agora, se eu estivesse analisando, eu ia falar, pô, peraí, Magazine Luiza tá pagando em tudo. No final, ela perdeu. Ah, então o patrimônio dessa aqui é mais baixo. Se o patrimônio é mais baixo, é porque o endividamento dela deve ser mais alto. Então, agora eu olharia os índices de endividamento, tá? Então, percebam que na vida real é bem dinâmico. Não é... Óbvio, na prova eu vou cobrar o quê de vocês? Maior, melhor, é isso. Na prova é maior, melhor, não tem problema nenhum. Mas eu estou mostrando aqui na vida de vocês como vocês analisarem a empresa. Sempre tem alguns nuances. Você tem que analisar, pô, por que essa aqui é melhor? Então você tem que voltar, de repente, olhar um outro índice que complemente aquele, tá? No caso aqui, ainda assim, você vê que o retorno das duas é bastante interessante. Acima de 10%. Você pegar aqui a taxa de juros de mercado está 3,75%, elas estão dando 12% e 13%. Então são negócios viáveis, tá? Então é basicamente isso, retorno sobre o ativo e retorno sobre o patrimônio líquido. Galera, essa aqui é a última. Vou parar aqui na matéria, ok? Na aula que vem eu vou continuar. Se tiverem alguma dúvida, pode mandar aí no chat. Tranquilo, que eu vou dar uma olhada e eu tiro essa dúvida. Tá?
Senão aí eu encerro, vocês que sabem. Vou ficar aqui esperando. Se vocês tiverem alguma dúvida. Nenhuma dúvida? Manda um ok aí. Sem dúvidas. Alguém aí? Alguma... Professor, Fala, manda aí. Nossa, em áudio é melhor ainda. Eu sinto um contato humano. Meu Deus. essa aula Obrigado. vai É um ficar ser humano. gravada, professor? Vai ficar Porque eu cheguei gravada. a Já anotar. já tô até gravando ela. Já tô até gravando ela aqui, vai ficar gravada. E depois eu vou postar lá no Ava. Não vou botar o link não, que eu acho que tava dando chabu com alguns alunos. Aí o que eu vou fazer? Eu vou baixar ela e vou botar Demorou lá. para mim conseguir entrar também. Não, sem problema, sem problema. Mas eu vou botar lá no Ava assim, tranquilo. Todas eu sempre vou botar lá no Ava. Ah, Ah, vamos lá. show. Parte do endividamento aqui que vocês falaram que estavam em dúvida. Não entendi a parte do endividamento. Eu só complementei. Parte do endividamento foi só para complementar mesmo, só para dizer, olha, a gente depois de olhar o retorno, sobre o patrimônio líquido e ver que, pô, a gente estava analisando até agora a Magazine Luiza e lojas americanas. E a Magazine Luiza estava indo melhor. E do nada as lojas americanas viram o jogo, é só para dizer que provavelmente tem alguma coisa por trás desse número. Por isso que eu analisaria o endividamento. Porque por que o retorno das lojas americanas está maior? Porque provavelmente o patrimônio líquido dela é menor do que as da Magalu, tá vendo? E por que o patrimônio líquido dela é menor? Se o ativo das lojas americanas é muito maior. Porque provavelmente o passivo das lojas americanas é muito maior, ou seja, o endividamento das lojas americanas é muito maior. Ok? Então, assim, eu só dei um outro pulo, eu só dei uma segunda análise, tá? Mas não é necessário para isso. Conceito de margem operacional, vou repetir aqui rapidão. A ideia de margem operacional é que nem todas as outras, né? Lucro, sempre lucro líquido, lucro bruto dividido por venda, ok? Só que a operacional, você vai pegar o lucro operacional, ou seja, você vai pegar tudo que a empresa vendeu, a receita total dela, você vai tirar o CMV, que é o custo do que ela comprou para vender aquilo, ou para produzir, se for uma indústria, certo? Para produzir a matéria-prima dela. E, no caso aqui, provavelmente é produto, não é matéria-prima, porque são varejistas. E aí depois o lucro operacional vai ser o que vai sobrar, vai ser o quê? Tu vai tirar funcionário, tu vai tirar aluguel, tu vai tirar toda essa parte operacional da empresa. Logística, toda essa parte operacional vai sair e aí vai ficar só o lucro operacional, ou seja, é realmente quanto que a operação da empresa dá, sem levar em consideração o quê? Juros, sem levar em consideração pagamento de juros pela empresa, sem levar em consideração imposto, ok? É assim, essa empresa, ela dá dinheiro, se eu levar em consideração que ela comprou isso e vendeu por tanto. É isso que a margem operacional vai me dizer, e vai me dizer isso em percentual. No caso aqui, a gente viu que a margem operacional da Magalu é 6%, ou seja, ela chega, depois de todos os gastos operacionais dela, sobra 6% para ela. Ah, por que a margem líquida é 4,5%? Porque ela ainda vai ter que pagar juros, provavelmente ela tem alguma dívida, etc., e imposto, ok? Enquanto aqui na operacional não, ela não vai precisar pagar isso, ok? Então aqui eu estou olhando só a operação mesmo dela, depois ela pagar todos os funcionários. Tranquilo? Ou seja, bem pequeno. Você vê que a margem é bem pequena, depois ela pagar todo mundo, pagar tudo que é necessário para a operação. Tranquilo? Deixa eu ver se tem mais alguma questão. Se tiverem mais alguma questão, galera, tranquilo? Se não, vou encerrar em 3, 2. Não, vamos, calma. Sem. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Tá? Não é como se você vai acabar a aula antes. Eu fazia isso com a aula normal, então. Aqui, mais ainda. Acho até que eu durei muito tempo aqui falando sozinho, falando que nem um louco. Galera, então eu vou encerrar por aqui, tá? Qualquer dúvida também, se vocês tiverem depois, vocês podem me mandar mensagem lá no Ava. Por incrível que pareça, eu tô respondendo todo mundo, é estranho, mas eu tô. Então manda lá, manda por e-mail, enfim. Tô sempre respondendo lá. Tá bom, galera? É isso, vou ficar por aqui. Professor, você Fala.
que vem, a mesma coisa, né? No mesmo horário da Mesmo aula, horário, mesma continuação da... coisa, isso aí. Mesmo horário, mesma coisa, mesma voz Ah, chata, não tem como consertar. Então, é a mesma ideia. Tranquilo? E vai ser tá, sempre show, gravado, show, tá? show. Então tá, galera. Valeu, abraço aí a todos. Até semana que vem. Ah, ó, vi aqui uma sobre a prova. Peguei o último. Sobre a prova, eu provavelmente vou divulgar sexta, provavelmente mais pro sábado, tá? Porque tô demorando um pouquinho pra corrigir, porque como é um balanço de cada pessoa, dá um pouquinho de trabalho, mas eu tô pegando super leve na correção. Super leve mesmo. É basicamente, você fez, você já foi bem, ok? É basicamente isso. Participe, é isso, tá? Mas é óbvio que eu tenho que te contar uma coisa ou outra, eu tenho que ver o trabalho que uma pessoa teve, se tá certinho, se não tá. Mas mal, ninguém vai não. Podem ficar tranquilos. A mesma coisa o trabalho também para quem fez depois. Tranquilo? É isso então, galera. Falou. Até semana que vem. Qualquer dúvida, tamo aí. Abraço. Como que sai?